Agora, refletindo a palavra com o Padre Cícero José. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, sábado, e celebramos com a Igreja a memória de Santo Antão Abade. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. A liturgia de hoje nos ensina que não importa quem somos, Deus tem sempre algo reservado para cada um de nós. Outra coisa importante que a liturgia nos mostra é que Deus tem seus métodos para escolher e chamar seus filhos para a missão que Ele escolheu. A primeira leitura de hoje mostra a escolha e o chamado de Saul. Coube a Samuel a difícil tarefa de encontrar a pessoa indicada por Deus para a grande missão de governar o povo. Saul foi pego de surpresa, pois Deus o chamou na normalidade de sua vida, num momento bem comum para muitos de nós no trabalho diário. É assim que Deus nos chama e nos envia para a missão, na normalidade de nossa vida. Na maioria das vezes, nos surpreendemos com o chamado que Deus faz, inclusive o chamado que Ele nos faz. Não entendemos no primeiro momento, mas o tempo que pertence a Deus é que vai nos mostrar que não foi por acaso que Ele nos escolheu. E quando Deus chama, não há como recusar. Foi assim com Saul e com Levi. No Evangelho de hoje vemos Jesus na missão e muita gente se encontrava perto dele. Durante esse trabalho missionário, ele encontra Levi, cobrador de impostos, que não era bem visto pela maioria das pessoas por conta de sua função, que não era de acordo com as orientações sagradas. Jesus o chama para segui-lo e isso provoca um escândalo entre muitos, principalmente entre os fariseus e mestres da lei, que se achavam santos e perfeitos. Mas Jesus não se preocupa com isso. Ele apenas convidou Levi e Mateus para seguir um novo projeto de vida. Após chamá-lo, Jesus entra na casa de Levi, ou seja, entra na vida dele para que Levi se torne um dos seus. Além de ir até a casa do cobrador de impostos, Jesus sentou-se à mesa com ele e fez refeição. Quando viram essa atitude de Jesus, os mestres da lei e fariseus perguntaram aos discípulos por que era que Jesus comia com pecadores. Jesus escutou a pergunta e a resposta foi muito sábia. Não são as pessoas sadias que precisam de médicos, mas os doentes. Com esta resposta, Jesus diz qual é a sua missão: resgatar, libertar, salvar vidas. Outra coisa que Jesus revela é que médicos religiosos ordenados, consagrados, cristãos, políticos que atendem somente às pessoas saudáveis e abandonam os que realmente precisam de ajuda, não estão agindo corretamente, não fazem a diferença, não fazem o que é preciso. Que tenhamos o coração atento ao chamado de Deus. Sejamos discípulos de Jesus e continuemos sua missão, indo ao encontro dos que mais necessitam da ajuda e fazendo algo que realmente transforme o que é preciso ser transformado. Deus nos chama a qualquer dia, a qualquer hora e em qualquer lugar. Preparemos-nos. Assim como Saul e Levi, o servo de Deus, Padre Cícero Romão, também foi chamado por Deus e não pôde resistir ao convite dele. Ele foi chamado no momento comum da vida de todo ser humano. Foi chamado e enviado para a missão durante um sono, após ter atendido muitas confissões. E você, Cícero, tome conta deles, do povo que precisa de socorro espiritual, físico e social. Foi o que Jesus disse ao servo de Deus. Por estar também ao lado dos menos favorecidos, por acolhê-los, ouvi-los e ajudá-los, não faltaram críticas maldosas, perseguições, resultante das incompreensões, assim como aconteceu com Jesus. Sempre olhando para os exemplos de Jesus, o servo de Deus, Padre Cícero Romão, não deu crédito e não lhe perseguia, continuou sempre fiel à sua missão. Agora é a nossa vez de fazer o mesmo. Escutemos o chamado de Deus e sejamos fiéis à missão para a qual Ele nos envia. Assim teremos as graças necessárias para bem viver. Recebam minha bênção sacerdotal, na certeza de que Deus está no comando de tudo sempre. E juntos nós somos mais fortes.
Que Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe você, sua família e a missão que você assume. Amém.